E hoje a nossa querida Valéria, que vai falar para nós sobre os flagelos destruidores à luz da doutrina. Boa noite a todos. Que Jesus esteja entre nós, que seus mensageiros nos auxiliem na compreensão das mensagens de hoje, dos ensinamentos. E hoje nós escolhemos então um tema que tem nos ocupado, em reflexão, em pensamento, porque ciclicamente nós nos vemos frente a grandes destruições. Recentemente, com a enchente no Rio Grande do Sul, o ano passado, retrasado, desde 2020, com a pandemia e etc. Então, nós estamos sempre nos perguntando por que existem flagelos como estes que destroem uma grande parte da população, levam embora, desencarnam, grande número de espíritos, e que também transformam, muitas vezes, regiões geográficas. E as obras espíritas, elas estão repletas de informações a respeito desses fenômenos e dessas situações. E nós devemos visitar essas obras constantemente, repetidamente, para que nós possamos entender, porque muitas vezes nós vemos esses desastres geológicos, desastres meteorológicos, com os nossos olhos e com o nosso pensamento exclusivamente material. E a doutrina espírita nos convida a enxergar como algo muito mais além, que vai muito mais além da simples destruição material e da simples causa de morte física. E é isso que nós vamos, então, hoje conversar, sobre isso que nós vamos conversar a respeito. Então, vamos relembrar algumas dos últimos flagelos mais comuns e que ceifaram muitas vidas, muitos, vamos dizer assim, muitos corpos. Já que nós somos espíritas, vamos falar da morte do corpo físico, porque os espíritos que foram retirados desse planeta em todos esses fenômenos, eles continuam vivos, passaram por essa situação, foram retirados de seus corpos físicos de maneira abrupta e por várias razões, que nós vamos conversar também a respeito, mas continuam vivos. Então vamos lembrar, o tsunami no Japão e na Tailândia em 2011, aquele fenômeno muito próximo de nós, na região serrana do Rio de Janeiro, o terremoto em 2013 na Síria e na Líbia, que tirou a vida de muitas pessoas, a vida física de muitas pessoas, e recentemente, então, esse fenômeno que comoveu o nosso país, que foi a enchente, a destruição que essas enchentes trouxeram para o nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Vamos nos lembrar, eu trouxe só alguns números, não quero trazer imagens feias aqui, nós vamos falar sobre o conteúdo mesmo, espírita, mas só para a gente contextualizar, a Síria e a Turquia, parte da Síria, parte da Turquia, no terremoto de 2013, computou em torno de 41 mil mortos. Houve uma grande modificação na geografia da região, na construção urbana daquela região. Então, houve uma grande perda material, além da perda física, e muitas derivações disso. Ajuda humanitária complicada, porque eram países, alguns deles, em torno, não eram países tão amistosos, e isso envolveu muita gente, envolveu o planeta inteiro. Eu vou me recordar aqui de uma catástrofe, uma situação mais antiga ainda, que foi aquele terremoto no Haiti. Vocês lembram? Foi antes do tsunami da Tailândia,
O Tahiti, no Haiti, um país extremamente pobre, né, que já passava por situações de dificuldade e foi muito afetado por um grande terremoto. E eu me recordo de uma propaganda nessa época que passava, se não me engano, na rede GNT, se não me engano, foi onde eu vi várias vezes essa propaganda, não sei se passava em outros canais também, que era uma criança haitiana puxando a farda de um dos nossos também, né, que estavam lá, dos nossos soldados, né, que foram mobilizados para ajuda humanitária naquele país, e ela puxava a farda dele e dizia assim para ele, "Hey, you", assim, olhando para cima, né, chamando a atenção dele, né. E eu lembro que aquela imagem foi uma imagem muito emblemática, porque ela foi utilizada para mobilizar a atenção do mundo inteiro para aquele país que já clamava por atenção há muito tempo, porque a pobreza, a desnutrição, as injustiças sociais já eram um problema muito sério naquele país, muito antes do terremoto, né? E parecia então que aquela criança vinha junto, né, com o terremoto, para chamar a atenção, para que o mundo inteiro pudesse ajudar aquele pequeno país que já sofria tanto. Eu nunca me esqueci dessa imagem, acho que foi uma imagem publicitária das mais infelizes e felizes, triste, mas felizes na ideia, porque realmente ela mobilizava a atenção da gente, né? Então, ali já existiam muitas crianças sofrendo, como sofreram depois desse terremoto, ainda mais, muitas ficaram órfãs, né? E o mundo teve que olhar, né, para um país que não tinha muito significado, não tinha muita importância econômica e que estava sofrendo tanto. E aqui nós temos, então, relembrando, né, esse terremoto mais recente, em que muitas vidas físicas, né, foram ceifadas e houve uma grande destruição material e também de perdas humanas. E, recentemente, então, no nosso país, nós temos uma enchente que afetou 467 municípios, de um total de 497. 30 apenas ficaram de fora, menos de 10% do estado do Rio Grande do Sul não foi acometido pelos efeitos desta enchente, né? Até o momento, nós temos em torno de mais de 600 mil, essa é a conta, né, até final de maio, né? Mais de 600 mil desalojados, mais de 70 mil pessoas em abrigos, 173 mortos e 38 desaparecidos. Ainda que, em comparação ao terremoto, por exemplo, da Turquia, o número de mortos seja pequeno, a devastação geográfica, econômica, social, emocional, né, foi tão grande ou maior do que o terremoto acontecido, né? E qual é o sentido, vamos dizer, espiritual desses grandes flagelos que, ciclicamente quase, acometem o nosso planeta, né? Então, nós vamos nos basear em três obras da codificação espírita, 3 obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. 3 obras que trazem esse assunto com enfoques um pouco diferentes, mas que trazem algum entendimento para nós sobre o papel desses flagelos na evolução do nosso planeta e, principalmente, na nossa evolução como espíritos. Nós vamos começar, então, pelo Evangelho, e vamos lá no 3º livro do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é dividido em 4 livros, né, ou em 4 partes, e na 3ª parte nós temos as chamadas leis morais, que são 10 leis escritas que falam das leis que regem tanto não só a natureza, mas também a nossa humanidade como seres em evolução, né? E nós temos, então, no 6º capítulo dessa parte, nós temos
um capítulo, né, que fala sobre uma das leis morais, que é a lei da destruição. Mas que nome para uma lei, né? Uma lei chamada da destruição. Mas será que isso é uma lei mesmo? Né? E aí a primeira pergunta desse capítulo, que é a pergunta 728, é a seguinte, né? A pergunta que Kardec faz com a sua habilidade, né, aos espíritos. A destruição é uma lei da natureza? E os espíritos respondem que tudo na natureza deve se transformar para renascer e se renovar. E o que vós chamastes de destruição seria melhor entendido como transformação. Essa é a resposta à primeira pergunta. Então, quando a gente fala de lei da destruição, nós estranhamos um pouco, não é? Porque será que alguma coisa que destrói pode ser uma lei moral boa, né? Mas se a gente pensar, praticamente tudo na natureza e no nosso convívio, para se transformar efetivamente, precisa passar por uma fase, né, que muitas vezes envolve uma grande destruição para uma renovação. Não é? E essa transformação, ela é não só física, e aí as outras perguntas desse capítulo também falam sobre isso, mas ela é também uma transformação que deve impulsionar o indivíduo ou os seres para o progresso. Né? Então, um exemplo que é compreensível para todos, né, é a própria metamorfose da lagarta em borboleta. Não é? Ela passa por um processo de sofrimento, de transformação lento, não é? Até que ela chega, vamos dizer assim, ao que ela almeja, né, que é se tornar uma borboleta. Se nós nos comparássemos como espíritos a uma borboleta, nós, a uma lagarta, uma borboleta, nós poderíamos dizer que nós somos espíritos nesta fase, né, de crisálida, nos transformando de maneira nem sempre confortável, nem sempre agradável, mas que vamos chegar aonde? Onde nós queremos chegar? Na evolução maior, né? Na angelitude, na perfeição. Potencialmente, todos nós temos, né, esta capacidade como espíritos. Mas para chegar lá, há muitos passos, e esses passos nem sempre são prazerosos. Tanto é que estamos num planeta que não é dos melhores, né? Não é aquele planeta paraíso, né? A gente sabe que não é. Mas ele nos ensina através, muitas vezes, de dificuldades, que tem a única finalidade, a mais importante finalidade, de nos ensinar. E neste aprendizado, nos impulsionar para a evolução. E neste mesmo capítulo, os espíritos nos falam, né, respondem a Allan Kardec, que a finalidade desta destruição e dessa transformação é estimular ou apressar, muitas vezes, uma evolução. Então, muitas vezes, os flagelos que se abatem sobre um planeta têm uma finalidade de apressar esta evolução dos espíritos que ali se encontram. Né? Então, será que é tão ruim assim? Né? Será que a gente está sendo castigado por Deus, como muitas pessoas podem interpretar? Não há em nenhum momento esta conotação. A conotação é ao contrário, é da misericórdia divina, nos trazendo uma experiência que, no final, é uma experiência de aprendizado e de evolução. Nós vamos comentando isso. Ainda neste capítulo, há um segundo item que fala dos flagelos destruidores que dão nome a esta reflexão nossa. Né? E fala especificamente, então, desses grandes flagelos que se abatem sobre a humanidade. Sejam flagelos biológicos, como a nossa pandemia recente e outras pandemias que se abateram na humanidade, sejam os cataclismas, terremotos, erupções vulcânicas, temporais, enchentes, enfim, tem um número muito grande, né, de
problemas que a humanidade e o planeta Terra já atravessou. E vejam que não são exclusivos desta fase do planeta, não é? A gente repete muito, nós espíritas muitas vezes repetimos muito, porque estamos tendo muitas destruições, porque estamos numa fase de transição. Sim, estamos, mas essa fase de transição, ela dura muitos séculos. E neste capítulo, os espíritos nos lembram que um século do nosso tempo é apenas um relâmpago na eternidade. É um período muito curto de tempo. Não é? Então, assim é que nós temos erupções vulcânicas destruidoras da época do início da era cristã, Pompeia, né? do Vesúvio. Nós temos enchentes que destruíram cidades inteiras já há muitas centenas de anos atrás. Então, tudo que estamos vivendo nos últimos 2 séculos, não foram poucas coisas, né? Mas tudo isso não é novidade para o planeta nem para a humanidade. Já vinha acontecendo e já vem acontecendo. Alguns desses flagelos são flagelos necessários, né, que vão transformar, inclusive, a geografia e a própria composição do planeta, que também está passando por uma fase de transformação e evolução como nós. Mas também há aqueles flagelos provocados por nós, como humanidade, não é? Então, as destruições de algumas regiões que desequilibram o sistema equilibrado da natureza, as próprias guerras, as 2 grandes guerras mundiais do século XX, que são considerados flagelos, né, produzidos inteiramente pela ação do homem, não é? Mas que todos, sem exceção, não só os naturais, como aqueles produzidos pelos homens, têm o seu papel na nossa evolução. Não ocorreram por acaso. Não há nada que ocorra no nosso planeta e no universo que não tenha a permissão de Deus e não tenha uma finalidade precípua, né, de nos ensinar e de nos impulsionar para a evolução, às vezes por caminhos difíceis e dolorosos. Será então que Deus algumas vezes nos pune, né, como muitas vezes a gente ouve, né, pessoas falando? Então nós temos na pergunta 737, ainda dentro desse capítulo da lei da destruição, mas já nesse segundo item que fala exclusivamente dos flagelos, e Kardec então pergunta com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio desses flagelos destruidores. Seria fácil responder assim, para castigar a humanidade, né? Muitas pessoas simplificam e falam isso, para castigar a humanidade. Aliás, a ideia do castigo está muito arraigada em nós, né? Mesmo culturalmente, religiosamente, tradicionalmente, nós temos essa ideia do castigo, né? Mas o que os espíritos nos respondem nesta pergunta feita por Kardec, é o que já comentamos superficialmente, é que todo flagelo destruidor tem a finalidade de acelerar o processo de evolução, seja do planeta, seja da humanidade presente neste momento no planeta. E essa evolução, e isso é muito importante a gente aprender e guardar e pensar sobre isso, essa aceleração, ela não diz respeito apenas à parte material, né? Porque muitas vezes algo que mexe muito numa determinada região geográfica muda completamente a composição geográfica. Por exemplo, a ruptura, né, de continentes se afastando um do outro e formando novos continentes, ou a ruptura de uma fenda, né, numa determinada parte de um país ou de um continente, né, mudando completamente a geografia. Então, muda o planeta, que também está em evolução, que é algo que a gente esquece. Muitas vezes nós pensamos no nosso planeta como algo amorfo, algo morto, e não. Ele é pulsante, ele tem uma frequência, ele é algo que está em evolução e em progresso também. Portanto, ele está passando por modificações, já vem passando por modificações há muitos e muitos séculos.
A Terra de hoje não é nem perto o que era a Terra antes, por exemplo, do homem estar sobre ela. É muito diferente como planeta. Mas os espíritos nos lembram que esses flagelos têm, além da parte física, que, por exemplo, é o desencarne de muitas pessoas nesses flagelos, existe um objetivo moral, um objetivo espiritual. E quais seriam essas funções? Então, ao longo dessas perguntas, os espíritos vão nos explicando quais seriam as funções, as consequências que nós podemos ter com cada situação dessa. E nos lembra que essas situações, elas são orquestradas, são, vamos dizer assim, organizadas também pela providência divina. Nós não estamos fugindo da ordem natural das coisas. Muitas vezes é algo que está previsto para a própria transformação do planeta. Não podemos dizer que tudo que aconteceu no planeta Terra nos últimos séculos foram em consequência das nossas ações sobre a natureza. Não. Muitas das coisas que aconteceram foram necessárias para a transformação do próprio planeta e estavam programadas para tal. Mas sempre sobre a mão divina do Mestre, nosso arquiteto, nosso cuidador, que de lá orienta, orienta e dá permissão. Então, essas alterações no nosso planeta, elas muitas vezes estavam programadas. Apesar de parecerem, nossa, é uma catástrofe, isso aqui não podia ter acontecido, é um acidente. Não é um acidente. É algo que precisava acontecer. E aí nós podemos pular para o Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós temos, no 3º capítulo, um estudo profundo sobre as categorias dos planetas. Há muitas moradas na casa do meu pai. E nas diferentes categorias, nós temos a classificação deste planeta naquele século. Então, vamos pensar na Terra no século XVIII e hoje ainda no século XXI, no século XIX, quando o livro foi escrito no século XIX e hoje ainda no século XXI, o planeta Terra ainda passa por ainda está na mesma fase, que é uma fase de transição. De planeta de provas e expiação. Alguém tem dúvida que seja provas e expiação? Será que a gente veio aqui para aprender alguma coisa? Com certeza. Então, é um planeta de provas. E será que essas coisas, muitas vezes, são algo que nós precisamos realmente resgatar e refazer? Então, é um planeta de expiação. E nem sempre prova e expiação são coisas boas. Na maioria das vezes, nos trazem pelo menos um pouquinho de desconforto. Mas estamos numa transição de planeta de 2ª categoria, já não somos mais um planeta primitivo, mas estamos na categoria de prova e expiação em transição para um planeta de regeneração. Então, nós temos esse gráfico aqui, que é um pouquinho, ilustra um pouquinho, não consegui agrupar ele, que nos mostra uma fase, então, de regeneração. Mas vejam que não é algo que passa de um para o outro imediatamente. Para passar para a fase de regeneração, nós ainda temos alguns pontos do nosso planeta em expiação e provas. E como os Espíritos nos disseram neste capítulo, são séculos e séculos cada fase dessa. Então, nós estamos nessa transição há muitos séculos. Com certeza, em encarnações anteriores nossas, nós já enfrentamos coisas semelhantes, flagelos semelhantes, que também dizem respeito a essa transição planetária. Então, um cuidado que a gente deve ter é não dizer que nesse momento o planeta está se transformando e por isso está acontecendo tanta coisa. Não, vem acontecendo há muito tempo já. É claro que hoje o que acontece lá na Líbia chega aqui no nosso
no nosso continente, no nosso país, muito rapidamente, e pelo número de habitantes que o nosso planeta hoje tem, o tamanho, a dimensão desses flagelos, dessas destruições, desses desastres, se torna muito grande. Então, se nós compararmos uma erupção vulcânica de hoje com uma erupção vulcânica do Vesúvio, no iniciozinho da era cristã, nós temos uma destruição em número de mortes, etc., muito maior, talvez, talvez não, porque nós temos hoje métodos de prever. E aí nós vamos falar sobre isso também, que é um desafio à nossa inteligência também, essas catástrofes, para que a gente se organize como humanidade para prever e para resgatar também depois as pessoas e diminuir o risco, diminuir os danos. Mas, na época, por exemplo, de Cristo, uma erupção vulcânica atingiria uma cidade pequena, eram poucas pessoas, poucos habitantes. Hoje, uma enchente no Rio Grande do Sul atinge milhões de pessoas, num país continental como o nosso, de uma vez. Então, o tamanho, a dimensão do desastre, aparentemente, traz consequências muito maiores, em número sim, mas talvez o significado seja o mesmo. E aí nós vamos caminhando e lembrando da Gênese, que é uma outra obra, da codificação espírita, que nos fala exatamente disso, que há ciclos, na Terra, se não me engano, no capítulo 28, se não me engano, há ciclos na Terra, ciclos mesmo, de construção e destruição, e que isso é normal e previsível, que o planeta está sempre em transformação e que, junto com o planeta, quem estiver habitando ali também vai passar por esses ciclos. Como estamos, como espécie humana, há alguns milhares de anos aqui, nós estamos, então, vendo e participando dessas destruições e tendo as consequências dela também sobre nós. Hoje, em trilhões de pessoas no nosso planeta, nós temos trilhões de espíritos desencarnando, ou milhões, ou milhares, desencarnando com alguns flagelos, de uma vez. E isso traz um impacto para nós grande, e nós pensamos, nossa, que castigo, o que é que nós fizemos? Qual é o aviso que Deus está querendo nos dar para fazer tanta gente desencarnar de uma vez, como no terremoto lá da Turquia, 40 mil pessoas de uma vez? Mas, na verdade, é porque nós somos muitos espíritos encarnados hoje. Estamos, sim, tendo oportunidades como espíritos de vir para essa escolinha aqui e aprender, aprender com ela. Então, estamos vindo encarnar em um número muito grande. E a própria evolução do planeta e da humanidade faz com que a gente aumente como população. Aumenta as oportunidades para que nós, espíritos que erramos, que repetimos de ano, e etc., possamos vir mais vezes aqui aprender. E século após século, possamos nos melhorar como espíritos, não pensando no corpo. O corpo é uma ferramenta usada. E aí, voltando lá ao Livro dos Espíritos, antes de falarmos dessa outra pergunta, nós vamos nos lembrar que os espíritos comparam esses flagelos destruidores com um campo de batalha. É muito interessante essa passagem. E nos fala o seguinte, que num campo de batalha, os soldados estão ali à frente, de uniforme, na maioria das vezes, com seus equipamentos e enfrentando a vida e a morte ali. E que pensar que Deus não está preocupado com isso, ou não se importa com isso, é a mesma coisa que dizer que o capitão ou o chefe, o comandante desta tropa que está na frente de uma batalha, está preocupado somente com o uniforme desses soldados. Por quê? Os espíritos fazem uma analogia do uniforme com o nosso corpo físico. Porque nós vemos
frente a um desastre natural, nós vemos o número de mortos, né? Mas quem morreu ali? Foi o corpo, não é? E muitas vezes nós não pensamos qual é a consequência para o espírito que estava ali. Então, quem está à frente da situação, que nesse caso é Deus, né, nosso Pai, Ele está permitindo todas essas manobras, vamos dizer assim, para que o espírito aprenda. Ele não está tão preocupado assim com o corpo físico. Na verdade, o corpo físico ele é uma pequena ferramenta dentro do nosso próprio processo evolutivo. É que nós damos uma importância muito grande à morte do corpo físico. Inclusive chamamos de morte, na verdade não morremos. Nós perdemos o corpo físico, por isso que o termo mais adequado que a gente usa mais é o desencarne, né? Porque você deixa a carne, mas você continua vivendo, né? Então, essa também é uma reflexão feita nesse capítulo. E nessa pergunta 739, os flagelos destruidores têm uma utilidade? Então, nós vimos uma pergunta que fez a referência ao objetivo. Então, qual seria o objetivo dos flagelos destruidores, que foi respondida, como sempre, diretamente: acelerar o processo de evolução da Terra e dos homens, né? E essa outra pergunta, essas outras duas perguntas, que fazem a seguinte questão, né? Levanta a seguinte questão: os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasiona? E a pergunta seguinte seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Então, aí, depois de nós compreendermos os objetivos dos flagelos, né, nós vamos, então, ter uma lição aqui de quais são as consequências e as lições, tanto físicas quanto espirituais e morais, que essas situações de catástrofes procuram trazer para nós. E quais seriam? A primeira delas quando nós pensamos nos danos materiais, né? Quando perdemos nossa casa, nossos objetos, enfim, uma das lições que podemos tirar é a do desapego material. E aí eu falo nós, porque não só quem olha para isso, mas principalmente quem está no meio da situação e perde tudo isso, né? É de uma maneira abrupta, é de uma maneira que nos causa muita comoção, muita compaixão, mas deve despertar naquelas criaturas, né, envolvidas diretamente, o desapego material. Elas, por exemplo, sobreviveram a uma catástrofe, mas perderam tudo que tinha de material. Será que elas se entregam ao desespero? Num primeiro momento, talvez sim, mas essa situação tem o sentido também de fazer a pessoa buscar dentro de si um desapego material e dar importância ao que realmente importa, que é a vida que ela não perdeu, né? Ou melhor dizendo, que é o seu próprio espírito, né? A lição que ele vai tirar dali, né? Então, até a perda material tem essa grande função de trazer uma lição de desapego material. Uma outra lição, que também é abordada nesse capítulo, é em relação aos espíritos que desencarnam. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado de não dizer que isso era uma expiação que aqueles espíritos tinham que passar. Porque só Deus sabe quais eram as necessidades dos espíritos envolvidos naquela situação. Há algumas explicações nesse capítulo, um pouquinho superficiais, de leve, né, que nos falam que há espíritos que estão ali por uma prova. O que seria uma prova? Para aprender com aquela situação. Então, desencarnam para aprender naquele momento, aprender alguma coisa no momento do desencarne ou logo depois do desastre, numa consequência desse desencarne. Aprendizado. Há também aqueles que realmente estão ali para desencarnar por expiação, talvez, né? Mas não dá para dizer que uma pessoa que morre numa enchente, matou alguém numa enchente, ou matou alguém afogado em outra vida,
né? Não é assim que funciona, né? A lei ou a ação e reação, né? O princípio de ação e reação, ele não é olho por olho, dente por dente, né? A pessoa está ali, muitas vezes por expiação, para também aprender e burilar alguma má tendência que ela tenha e que aquela situação tenha a capacidade de despertar naquele espírito. E há também, não podemos nos esquecer, espíritos que desencarnam em missão, que estavam ali para, no momento da catástrofe, auxiliar um e outro, né? E a gente não pode esquecer que o momento do desencarne não é o único momento difícil, né? Não é aquele momento, por exemplo, desabou uma casa e aí tem que ter alguém para ajudar espiritualmente aquele espírito que vai desencarnar em poucos minutos. Mas depois ele continua vivo, continua como espírito, e ele precisa de apoio também. Então, muitas vezes, há espíritos naquele grupo específico, que estão ali por missão, para ajudar nesse momento exato da catástrofe, mas também nos momentos subsequentes. Então, essa interpretação que muitas vezes a gente quer fazer e quer classificar, a pessoa morreu queimada porque em outra ocasião ela jogou alguém na fogueira da Inquisição, né? É uma interpretação muito rasa, né? E muito em cima de olho por olho e dente por dente. Não é assim. Só Deus sabe quais são as razões que levaram aquelas pessoas a estarem ali naquele momento. Nós vemos, por exemplo, interpretações de quando houve aquele incêndio na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul também, né? Que, porque são pessoas que já queimaram. Não se sabe, né? Ninguém pode afirmar isso. E os espíritos são muito claros aqui na resposta nesse capítulo. Tá? Lembrar também que nós, ao reencarnarmos, fazemos parte deste planejamento. Não é assim? Nós nos reunimos com os nossos mentores, com os responsáveis por nossa reencarnação e preparamos a nossa reencarnação. E muitas vezes, com certeza, nos é dada a opção de estar ou não ligado a uma catástrofe dessa. Depende do tempo que temos planejado para viver na Terra, né? A pandemia, por exemplo, foi um exemplo. Quantos espíritos talvez não estivessem comprometidos para desencarnar na pandemia mesmo, planejaram isso, porque é um acerto mútuo a nossa reencarnação. Ela não é algo imposto na maioria das vezes, a não ser em situações em que o espírito não tem condição mesmo e que a reencarnação é compulsória. Na maioria das vezes, nós fazemos parte do processo e planejamos juntos. Então, nós também sabemos que vamos desencarnar e muitas vezes escolhemos, por N razões, por prova, por expiação ou por missão, né? Escolhemos estar ali naquele momento. E planejamos aquele momento, né? E lembrar, então, de novo, né, que eu acho muito importante, que o princípio da ação e reação, ele não é taxativo nesse ponto. Então, não é porque eu desencarnei na enchente do Rio Grande do Sul que eu matei alguém afogado, né? Não é assim que funciona. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que é o da pessoa que furou o olho de alguém numa encarnação. Eu acho muito simples esse exemplo, mas eu acho ele muito pedagógico, né? Um espírito que fura o olho de outro e deixa o outro cego numa encarnação. Se fosse olho por olho, dente por dente, ele viria sem um olho, né? Ou viria cego. Mas, pelo princípio de ação e reação, ele pode vir, por exemplo, com a missão de ser um grande oftalmologista e de devolver a vida com luz e com visão para muitas pessoas. Ele refaz o dano que ele causou, fazendo o bem e aprendendo com a lição, né? Este é o princípio de ação e reação. Não é olho por olho e dente por dente, né? E a gente pode dar vários exemplos assim, né? Então a gente tem essa mania de ficar interpretando, a pessoa não tem a mão porque em outra vida ela cortou a mão de alguém, né? Ela está cega porque ela furou o olho de alguém em outra encarnação. Não é assim, tá?
Bom, o que mais que esses flagelos destruidores podem nos ensinar? Aos parentes e amigos, as pessoas ligadas àqueles que desencarnam, essas situações trazem uma situação de reflexão. De reflexão, por exemplo, da impermanência da vida na Terra, de que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, né? De que nós temos uma vida eterna, de que estamos aqui de passagem, muitas informações, e para impulsionar a reflexão daqueles que estão ligados de maneira amorosa, sentimental, com aqueles que desencarnaram, né? Então, também são oportunidades para essas pessoas ligadas a quem desencarnou. Ao povo, à família, aos amigos em geral, uma grande oportunidade de trabalhar a nossa compaixão. Quem tem dúvida disso? Quem não se comoveu com as imagens recentes da grande enchente no Rio Grande do Sul? Quem não teve vontade de largar tudo aqui e ir lá ajudar? Quem não pegou o que tinha em casa e levou para a doação, né? Todos se comoveram. Isso é ou não é um aprendizado? Isso é ou não é um exercício para os nossos sentimentos? Nós que nos esquecemos que somos todos irmãos, nós que nos esquecemos que somos todos brasileiros, né? Nessa situação, nós esquecemos que é um outro estado, nós esquecemos que é um povo que não mora aqui, não é da minha família, não mora na mesma cidade que eu. Nós aprendemos, ou fomos relembrados, né, de que somos todos irmãos e que precisávamos todos mobilizar a nossa compaixão, não só no nosso país, como no mundo inteiro, que ofereceu ajuda. E nessas grandes catástrofes nós vemos uma comoção mundial, né? A pandemia também teve essa função, muitas vezes não aproveitada por todos, porque é assim, né? Há espíritos, alunos que aproveitam a oportunidade, alunos que não. E assim somos nós. Há espíritos que prestam atenção no que está acontecendo, há outros que não se importam. A pandemia foi bem um exemplo disso, né? A gente esperava que o mundo fosse se tornar muito diferente depois dela, e nós estamos vendo que ele não está tão diferente assim. Mas ele mexeu com algumas coisas dentro de nós, né? Ela mexeu, a pandemia mexeu. E, por fim, a grande mobilização de caridade mesmo, movida por aquele sentimento de compaixão, né? Então, de mobilizar para a ação. Então, não é só a compaixão em si, mas de nós enxergarmos como povo, né, a força que temos quando nos unimos para auxiliar um povo, auxiliar alguém, né? E é uma grande lição, porque por que a gente só faz isso frente a grandes flagelos, nas grandes catástrofes? Por que nós não estamos ajudando, nos mobilizando nas situações cotidianas em que há tanto sofrimento, há tantas dificuldades, né? Então, também aí nós temos um grande aprendizado, né? Se a gente não aprende no dia a dia, aí vem um flagelo desse para falar, opa, vocês têm que ajudar, né? Vocês têm que se mobilizar. O que está sobrando na tua mesa faz falta na mesa do outro. O que está sobrando na tua cama quentinha à noite está fazendo falta no frio à noite para quem está lá sem um cobertor, sem um casaco, né? Então a gente se mobiliza. E o que dirá então, né, não só material, mas das pessoas que foram até lá, né, e que sofreram consequências gravíssimas emocionais, né? A gente está recebendo aí os relatos das pessoas que voltaram, algumas com sequelas emocionais muito graves, né? Porque se comoveram de uma maneira enorme e ficam meio desequilibradas por um tempo, né? Então, vejam que há muitas lições, né? Parece que é tudo ruim, mas quantas lições boas? Boas no sentido de progresso para nós, né? Uma situação dessa pode nos ensinar. E, finalmente, nós temos também, né, o ensinamento das próprias outras leis morais dentro desta lei da destruição,
né? A lei do progresso, a lei do trabalho, mobilizando todo mundo, que são as leis morais, são 10 leis morais. A lei da sociedade, que está embutida aí, porque é por sermos uma sociedade que nós nos envolvemos com aqueles que estão passando necessidade em outro local. E várias outras leis. E, por fim, a lei da esperança, da fé e da caridade, que é a maior delas e é a que vai nos mobilizar para nos melhorarmos, né? Então, são muitas lições, né? Parece que o que é ruim não traz nada de bom para a gente, mas quanta coisa importante e útil, né, um flagelo desse nos traz no sentido espiritual. E aí, para nós finalizarmos, eu não consegui baixar o vídeo, né? O Baroni tentou me ajudar, mas não conseguiu. É uma fala que me chegou nas mãos hoje, não foi por acaso. Alguns de vocês até devem ter recebido, porque circulou aí nos WhatsApps dos espíritas, que é uma pequena fala do Haroldo Dutra sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Achei maravilhoso, só que nós não conseguimos baixar na internet. Eu não sei se ela já está no YouTube ou não, porque é muito recente, mas nós fizemos um teste aqui com o áudio no microfone. Então, eu peço a paciência de vocês para ouvirem, né, e vejam que bonito é isso e como ele é claro nas explicações. Podia talvez precisa aumentar um pouquinho. Nesse último mês atual que a gente está vivendo, nós tivemos um evento aqui no nosso país que mobilizou toda a nossa sociedade, né? E a questão que veio aqui é exatamente sobre isso. Haroldo, qual a visão da doutrina espírita com relação aos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul? Se há culpados, se ali é um karma, é uma situação, né, de punição, o que é que a gente poderia falar a respeito desses acontecimentos? Muito cuidado com espírita em velório. Por quê? Enquanto todo mundo está chorando ou consolando quem está chorando, o espírita está falando em karma. Dado o recado. Gente, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão da inteligência suprema, porque nós estamos mergulhados no plasma divino. Nessa substância primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Agora eu tenho uma proposta diferente para a gente raciocinar. Deus é chamado na Bíblia hebraica de pastor. Então significa que você é ovelha. Deus é o pastor, as criaturas são ovelhas. O que acontece com o pastor? O pastor guia. O pastor guia. Para você ser guiado, você tem que se deslocar. Todo mundo concorda com isso? Né? Eu chego aqui, passo as férias em Natal, aí vem o sujeito do bug e fala assim: eu vou te guiar. Eu falo: não, mas eu quero ficar aqui no hotel. Pode me guiar, mas eu vou ficar aqui. Eu falo: não, para eu te guiar, você tem que se deslocar. Todo mundo concorda? Você tem que se deslocar. Gente, para se deslocar, alguma coisa tem que ficar para trás. Para você avançar, um tanto de coisa tem que ficar para trás. O nosso conflito com Deus é que Ele quer nos levar e a gente quer ficar. Por isso que Jesus diz com Pedro: crê, te levarei aonde não queiras ir. Então é o seguinte: você está aqui na encarnação, vicissitudes da vida corporal, em meio à expiação e prova, mas você acostuma. Chega a hora de você desencarnar, você fala: não quero ir. Mas não está ruim? Mas eu quero. Está
Está ruim, mas eu não quero ir. Então, o pastor quer te levar, você quer ficar. Você tem um bem material, o pastor quer te levar, você quer ficar. Você tem uma situação, você quer manter, o pastor quer te levar. Então nós estamos sendo conduzidos pela lei de justiça, amor e caridade. O amor nos leva. Mas a gente quer permanecer. O que dói na prova e na expiação é que você quer ficar, Deus quer levar. Eu não sei em detalhes o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque só tem uma pessoa que sabe todos os detalhes: o governador espiritual do orbe, Cristo. Ele sabe todos os detalhes. Eu não faço nem ideia, mas uma coisa eu sei. Eu sei que o Rio Grande do Sul estava aqui. No hino deles diz assim: um povo sem virtude acaba por se tornar escravo. Está no hino deles. Porque o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil está abrindo mão dos seus maiores valores em troca de ilusão. Esse povo sempre foi conhecido pela solidariedade, pela generosidade, pela bondade, pela humildade, pela diversidade. E esse povo abriu mão dos seus princípios para se tornar um povo violento, preconceituoso, egoísta, narcisista. Então, Ismael escolheu um povo valente. Um povo valente. Vocês não têm ideia de quão valente é esse povo do Rio Grande do Sul. E o pastor chegou para eles e falou assim: larga tudo. Larga tudo, Rio Grande do Sul, porque eu vou te conduzir. Está gravando. Eu vou voltar aqui na conferência. Quer dizer, espero ser convidado, né? Há uma expectativa. E nós vamos assistir o Rio Grande do Sul reconstruído. Sabe por quê? Porque quem está lá foi para lá fugindo da guerra, porque tinha perdido tudo. Eles já perderam tudo, não é a primeira vez. Os avós, os bisavós desse povo saíram da guerra, perderam casa, perderam família, perderam bens, perderam tudo. Foram para o Rio Grande do Sul e construíram tudo de novo. Eles sabem. Eles sabem. Eles vão reconstruir. Só que a lei não é só de justiça. Ela é de amor e caridade. E sabe o que aconteceu? O Brasil entendeu que é uma nação. E todo mundo se abraçou. É muito lindo, né, o que ele fala. E para a gente pensar, né, o Brasil se abraçou de novo. Então, para finalizarmos, né, lembrar que nem sempre uma grande catástrofe só tem um lado ruim. Aliás, nada na vida tem só um lado ruim. E que nós não podemos perder a fé, a esperança, mas principalmente abrir os nossos olhos e em cada situação pela qual passamos, devemos olhar com olhos de aprendizes, né, e aprender
efetivamente, colocar aquilo como um fator de transformação. É isso que eu desejo a todos os brasileiros, é isso que eu desejo a todo o povo gaúcho. Muito boa noite.